Espírito, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. A palavra que vou ministrar hoje não poderia ser outra, e hoje é a minha primeira vez aqui, estou debutando na casa nova, e o Senhor, Ele é muito especial, porque o tema da minha mensagem hoje é sobre fé, e eu estou pisando naquilo que há um tempo atrás eu criei sem ver. Naquilo que algum tempo atrás nós chamamos a existência sabendo que existiria, mas sem que os nossos olhos pudessem vislumbrar. E hoje eu quero pregar sobre fé, pisando no fruto da fé dessa igreja. O tema que nós implementamos para esse ano, na virada do ano, foi que 2022 seria o ano da fé. Desde o final do ano passado, o Senhor tem gerado no nosso coração lá em casa que esse ano seria um ano da fé. E eu hoje queria começar debutando aqui na casa, falando sobre fé. E por isso o texto básico que eu preparei para a gente conversar nessa manhã não poderia também ser outro que não Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu pedi ao Vitor que preparasse inúmeras versões, porque eu fiz questão de trazer para nós a clareza acerca do que esse texto diz. E não importa a versão que a gente leia, nós vamos perceber algo juntos nessa manhã. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Outra versão diz assim, a fé é a garantia do que se espera e a prova daquilo que não se vê. Outra versão vai dizer, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não podemos ver. Outra versão vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção sobre fatos que não vemos. Outra versão vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. E por último, uma outra versão que diz, que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. E eu fiz questão de trazer todas essas versões porque, muito embora elas divirjam em alguns detalhes, elas tragam abordagens diferentes, não somente na língua portuguesa, eu fiz questão de olhar também em outras línguas. Todas as versões trazem pequenas variações, mas existe algo que eu não sei se vocês perceberam, e é sobre esse algo que eu quero começar falando, que não muda independentemente da versão que a gente vai ler. Existe um denominador comum nessa passagem bíblica, que ele é imutável, que diz, e é o primeiro tópico da nossa palavra hoje, a fé é. Vocês podem repetir? A fé é. Vocês percebem que esse detalhe muda tudo? A fé é. E o que eu quero dizer com isso? Como que eu quero começar falando com vocês hoje? Muitas vezes, não por maldade, às vezes por imaturidade, às vezes por ignorância, às vezes por descontentamento daquilo que nós estamos vivendo no momento, às vezes por um subconsciente egoístico, nós tentamos alterar a nossa ótica de vida. Quando eu digo nós cristãos. Nós invertemos as coisas e ao invés de nós nos relacionarmos com Deus e com a sua palavra, através daquilo que Ele é. O microfone está cortando, está atrapalhando? Nós nos relacionamos com Deus e com a sua palavra através daquilo que nós somos. Através da interpretação que nós damos para a palavra de Deus, que vai variar de acordo com aquilo que nós queremos sentir, experimentar, fazer. A palavra de Deus, ela diz para a gente que a fé é a certeza. Essa certeza não é fundamentada naquilo que nós somos, não é fundamentada naquilo que nós sentimos, não é fundamentada de acordo com a decisão que nós precisamos tomar. Mas muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, que é o fundamento da fé, e interpretamos a palavra de Deus de modo que ela caiba naquilo que nós queremos fazer. Se a fé é uma coisa certa, a fé é a certeza
certeza, não do que queremos, não do que precisamos, não daquilo que nós queremos argumentar para fazer aquilo que o nosso corpo, que o nosso coração, que os nossos anseios querem fazer. A fé é a certeza em algo. E que algo é esse? A fé é a certeza de que Deus existe. A fé é a certeza de que Deus não é Giovana, não é Davi, não é o seu pastor. A fé traz para nós a certeza de que Deus é o Deus do universo. A fé é a certeza de que esse Deus do universo é um Deus real, é um Deus vivo. A fé é a certeza para nós de que esse Deus, criador do universo, real, vivo, enviou o seu Filho através de Jesus Cristo para nossa salvação. A fé é para nós a certeza de que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos para que nós fôssemos nele salvos. A fé é para mim, para você, a certeza de que há uma eternidade, e é nessa eternidade que os nossos corações precisam estar fixados, alinhados, ardentemente aguardando esse dia da eternidade. A fé para nós é a certeza de que, embora exista uma eternidade, para nós que estamos aqui no tempo chamado hoje, há uma responsabilidade. Qual responsabilidade? Crer na palavra de Deus, e porque cremos na palavra de Deus, nos comprometemos com a implementação da vontade de Deus expressa na palavra de Deus neste tempo agora. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações na igreja. O problema é que nós muitas vezes não queremos uma fé que é a certeza dessas coisas. Nós queremos uma fé que está baseada no nosso experimentar, uma fé que está baseada no nosso arrepio. Nós condicionamos a nossa fé, queremos exercer uma fé baseada naquilo que sai da boca do pastor aqui no culto 2 vezes por semana. Queremos viver com base naquilo que homens expressam 2 vezes por semana, e chamamos isso de fé. Obrigada. Queremos uma fé baseada no atendimento que o pastor faz na sala. E o pior, queremos caminhar uma vida sendo alimentada pela fé oriunda de um atendimento pastoral. Queremos uma fé exercida na boca dos profetas que adivinham, que lançam para nós palavras que vêm de encontro aos nossos anseios, como a Bíblia diz, do coração enganoso que nós temos. E aí não importa o que o profeta disse, se ele disse algo contra a palavra, mas de acordo com o que eu quero ouvir, a minha fé se estabelece sobre isso. Queremos uma fé baseada na Bíblia, não como livro da verdade, mas como livro da sorte. Que a gente abre e diz, fala comigo, Senhor. Descontextualizadamente a gente pega um versículo e pega ele para a vida ou para a morte. E a fé não é achar. Fé não é sentir, fé não é querer, fé não é imaginar. Fé, para ser fé, precisa estar fundamentada na certeza. E deixa eu dizer uma coisa para você, casa. Para nós que cremos em Jesus, só existe uma certeza. Todas as coisas podem mudar. Todas as coisas comportam discussão. Todas as coisas podem ser relativizadas, mas para nós existe uma certeza. E sabe qual é a nossa certeza? A Bíblia. A palavra não muda. A Bíblia traz para nós a expressão do nosso Deus. E o desafio da nossa geração é entender que Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito, sobre qualquer desculpa. Deus é Deus de princípio, Deus é o Deus da palavra. E o Deus da palavra é um Deus de palavra. E a palavra desse Deus está escrita para nós na Bíblia. A nossa fé não pode, nesse ano de 2022, ser exercida de qualquer jeito, sobre qualquer certeza, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza, ela é o firme fundamento. Segundo aquilo que nós lemos em várias versões, esse fundamento, ele é o firme fundamento para nós de uma realidade, que muito embora abstrata, está para nós prometida pela palavra. E a palavra de Deus não muda. Deus, Ele é o que é. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
E sabe por que tanta gente tem fracassado, tanta gente tem desistido, tanta gente tem retrocedido? Porque nós temos colocado a nossa fé, o firme fundamento da nossa vida, o firme fundamento das nossas decisões, o firme fundamento das nossas casas, famílias, relacionamentos, em cima de pessoas, em cima de ambientes, em cima de decisões, de lugares. Se eu ganho, a minha fé é válida; se eu perco, a minha fé se esmurece; se eu conquisto, a minha fé se expande; mas se eu não conquisto, a minha fé se retrai. A nossa fé tem sido colocada em cima de desejos atendidos ou não. E Jesus disse: olha, todas as coisas passarão, mas a minha palavra ela não vai passar. Coloque a sua fé sobre a minha palavra. E não existe fé sem intimidade com Deus. Não dá para a gente querer caminhar com o autor sem saber qual livro ele escreveu. Se eu encontrar o Augusto Cury hoje, eu vou dizer: vamos ali viajar, Augusto Cury, vamos conversar sobre a sua vida. O que eu vou perguntar para ele se eu não li nenhum livro? Que diálogo eu vou ter com ele se eu não conheço quem ele é? Não tem como ter fé no Criador sem conhecer aquilo que o Criador estabeleceu para nós enquanto manual. A certeza da nossa fé, para estar firmada na palavra, precisa ser descoberta através da revelação de quem é o Deus da palavra. Imagina a sua vida se você está caminhando por uma estrada. Você, sua mulher, seu filho, de repente para um carro. E desce desse carro um sujeito muito bem vestido e diz para você: olha, é o seguinte, eu tenho algo melhor para você, vamos caminhar comigo. Largue tudo que você tem, largue seu marido, largue tudo, entra aqui no carro, vamos caminhar comigo, porque o que eu tenho para você é grande. Não se preocupe, eu vou te sustentar, eu vou te prover, eu vou te direcionar. Você teria coragem de entrar num carro com um desconhecido e fazer com ele uma caminhada que mudaria completamente a sua história, sem conhecer quem é esse homem? Mas é isso que nós queremos fazer com Deus. Entramos na igreja, queremos o Senhor, mas não gastamos tempo conhecendo. E aí, quando a vida impõe para nós uma caminhada de abdicações, de concessões, de mudança de direção, de entrega, nós nos retraímos porque a gente não conhece aquele que quer nos conduzir. O Senhor é para nós um desconhecido na beira da estrada. Por isso ficamos com um pé no Senhor e um pé em nós, um pé no Senhor e um pé no medo, um pé no Senhor e um pé nas dúvidas, um pé no Senhor e um pé no mundo. Tem gente que caminha comigo e com o Davi aqui há 3 anos e muitas vezes vê a gente falando de oferta e acha que a gente está roubando. Quanto mais Deus que vocês não veem, quanto mais Deus que não se revelou para nós em físico. Se nós não fundamentarmos a nossa fé no desejo ardente de conhecer o Senhor, a nossa fé será volátil. E é por causa disso que a gente vê tanta gente vivendo uma vida baseada em vento de doutrina. O vento soprou para cá, você vai. O vento mudou, você volta. Tem gente que muda de igreja 4 vezes por ano. E eu te pergunto, o que você está buscando? Em quem você tem colocado as suas expectativas? Que rumo você tem dado para a sua família? Que testemunho você tem dado no seu trabalho? Você não sabe o que você está buscando. E se você não sabe o que você busca, você vai ser incapaz de reconhecer quando achar. A nossa fé precisa ser baseada na certeza de que o nosso Deus é o Deus revelado na palavra. Sabe o que tem nos faltado enquanto pessoas de fé? Palavra. O que tem nos faltado não é vontade de caminhar com Deus. Nós temos fé, nós estamos aqui. O que tem nos faltado é conhecimento da palavra que revela para nós o autor e fundador da nossa fé. Quando a dificuldade vem, quando a dor vem, quando a humilhação vem, quando o medo vem, quando a decepção vem, quando a crise vem, quando a necessidade vem, quando a carência vem, quando a ausência vem, nós não temos perecido por falta de fé, nós temos perecido por falta de conhecimento. A Bíblia diz que, o Senhor disse, o meu povo perece por falta
de conhecimento. Nós queremos acreditar, mas tem nos faltado palavra. A dificuldade vem, você responde a ela com a palavra. O medo vem, você responde ao medo com a palavra. Eu quero declarar algo sobre a nossa igreja nesse ano. Não vai nos faltar palavra. Que em 2022 haverá palavra na minha boca e a palavra na sua boca. As pessoas se achegarão até você esse ano e você terá para elas palavra. Os nossos líderes serão encontrados com o nosso povo, não mais em comunhão somente, não mais em abraços, mas em palavra. Os nossos discipulados serão feitos com base na palavra. A nossa igreja profetizará com base na palavra. A nossa igreja está sendo chamada a crescer em tamanho, em responsabilidade, mas é na palavra. A gente entra pela casa e a gente percebe a unção do Espírito. É palpável, é maciça, nos toca. Não tem ninguém que entrou aqui e não foi tocado. Mas eu quero declarar que em 2022, além disso, nós experimentaremos sinais, maravilhas, porque nós profetizaremos com base na palavra. Não adianta a gente achar que Deus tem compromisso com aquilo que a gente sente. Deus tem compromisso com aquilo que Ele é. E quando você caminha pela vida sabendo quem Ele é, o que Ele prometeu e o que Ele faz, Ele se compromete com aquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que Ele é o caminho. Mas esse caminho, muitas vezes, para nós, que vemos em parte, se torna escuro, difícil, dá medo. Mas existe algo prometido na palavra. Esse caminho que muitas vezes é escuro pode ser iluminado, porque qual é a lâmpada para os nossos pés? A palavra. A fé não muda. A fé é canal que Deus estabeleceu para nós estarmos em contato direto com Ele. Fé é dom que Deus nos deu para que nós crescemos nele. Fé é instrumento, a fé ela é uma certeza, a fé é imutável, quem muda somos nós. Nós estamos, nós sentimos, nós ficamos, nós aumentamos, nós diminuímos, começamos, paramos, nós nos abalamos, porque nós condicionamos o dom que Deus nos deu para crer às circunstâncias, àquilo que nós desejamos. Quem se lembra de Moisés? Gago. Deus desafia Moisés, convoca e diz para Moisés: você vai lá diante de Faraó, apenas. E você vai diante de Faraó não para qualquer coisa, você vai lá dizer a ele que ele libere o meu povo. E você ainda vai ameaçar, você vai dizer: se você não liberar, você vai ser submetido às imposições que Deus tem para você. Parece fácil, mas eu queria ver se Deus dissesse para você: vai lá no seu chefe e diz para ele isso, e se ele não fizer isso, isso. Sendo você ainda por cima, gago. Moisés foi desafiado a ser algo exatamente no ponto em que ele era frágil. Exatamente no ponto em que ele era vulnerável. Exatamente no ponto em que ele não tinha controle previsível de como ele seria. E ele diz para Deus: Senhor, eu vou chegar lá e vou dizer o quê? E aí Deus diz para ele: Moisés, quando você chegar diante de Faraó, você diz para ele que o eu sou te enviou. Porque você, Moisés, você está. Você, Moisés, você fica. Você, Moisés, você sente. Mas eu que estou te enviando, eu sou. Eu não mudo. Eu sou. Então, chega diante daquele momento que você é desafiado, chega diante daquele momento que você se sente pequeno, chega diante daquele momento que você se vê limitado, ao invés de questionar a Deus, porque Deus te escolheu para isso, porque Deus te desafiou para isso, ao invés de você dizer para você mesmo: eu não aguento, eu não suporto, você diz: não, o Senhor me capacitou, sabendo quem eu sou, me colocou diante desse desafio, sabendo que eu estou assim, mas aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que me capacitou é aquele que é. Deus não muda, Deus não se retrai,
Deus não tem medo, Deus não escolhe e desescolhe. Deus não lida com imprevistos. Estabeleça a fé para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, na certeza de que Deus é. Deus diz hoje para casa, esse é o tipo de fé que eu espero de você. Não coloque as suas expectativas naquilo que você é, porque você tem medo, você varia, você é pequeno, você gagueja diante da incerteza. Coloque a sua fé estabelecida sobre mim. Coloque a sua fé estabelecida sobre a minha estrutura, sobre aquele que é, sobre aquele que te chamou, sobre aquele que não vai te abandonar. O segundo ponto sobre a fé que é que nós precisamos entender isso, porque a fé não é somente sentimento, a fé é um instrumento para a nossa salvação. O segundo ponto é esse: a fé é instrumento para a nossa salvação. Diz a Bíblia em Romanos que o justo viverá porque pela graça sois salvos, Efésios 2, por meio e a fé não vem de nós, é dom de Deus. A salvação que nós temos em Cristo Jesus vem pela fé. E o instrumento que nos possibilita crer em Jesus é uma dádiva que Ele nos entregou. Crermos na palavra, crermos na ressurreição, crermos, como eu disse, na eternidade. Sabe o que tem nos faltado nas dificuldades? Sabe o que tem nos faltado para que tenhamos essa fé inabalável? Pedir a Deus que aumente a nossa fé. Quantas vezes a gente entra na igreja e pede para Deus que o contrato seja fechado, que a briga seja cessada, que o casamento seja restaurado, que a conta seja paga, que as nossas famílias sejam recolocadas. Mas quantas vezes nós não pedimos para Deus nada além de: Senhor, aumenta a minha fé. Aumente a minha fé. Sabe por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas ela também é a garantia daquilo que foi prometido. Eu não sei você, mas eu já tive momentos de muito medo, de muita ansiedade, de chegar na terapia e a minha terapeuta pensar na possibilidade de medicação. E sabe o que é o medo? A fé na coisa errada. Sabe o que é a ansiedade? A fé naquilo que ainda não existe, naquilo que não foi prometido, naquilo que não provém da palavra. E o que nós precisamos aprender para caminharmos em segurança é pedirmos a Deus: Senhor, aumente a minha fé. Porque a ansiedade, o medo, o pânico é a certeza de coisas que não existiram, que nós trazemos para o agora. Por que não invertermos essa ordem e pedirmos ao Senhor: Senhor, me dê fé na sua palavra, de modo que aquela expectativa da palavra faça parte do meu agora e trace para mim um caminho não mais de medo, não mais de insegurança, mas um caminho de verdade, em que as suas promessas substituam no meu olhar os medos, as faltas. Temos que começar a adquirir coragem de pedir para Deus: Senhor, traz o imaginário da palavra para diante dos meus olhos. Me faz ver aquilo que o Senhor vê. Me faz desejar aquilo que o Senhor prometeu. Me faz trocar aquilo que eu tenho temido por aquilo que eu tenho esperado. Nós começamos a virada e Davi, nos 7 dias de primícia, nos fez ler um texto no telão e diz para nós todos os dias: aquilo que sair da nossa boca será como uma estrada sendo fundamentada diante de nós. Eu não sei você, mas em 2022 eu fiz um compromisso com Deus de tomar aquilo que é dito nesse altar como direção para a minha vida. Porque não adianta a gente vir se o que sai daqui nos enterte, nos ocupa a nossa mente por algumas horas, mas não nos direciona a partir daqui. E eu tomei posse dessa palavra e eu disse para o Senhor: a partir de agora, eu pedi até aos pastores para que me corrigissem, que só saia da minha boca aquilo que está escrito na palavra. E deixa eu te dizer algo: eu nunca vivi tantas provisões em tão pouco tempo, porque o Senhor é comprometido com a palavra dele. Eu tenho pedido para o Senhor: aumente a minha fé, para que da minha boca saia somente palavra de vida. Aumente a minha fé para chamar à existência aquilo que já existe, porém os meus olhos não veem. Senhor, aumente a minha fé para que eu não faça para mim bezerros de ouro, que eu possa ver, tocar e me sentir segura. Ao contrário, me dê fé para ter coragem de esperar. Terceiro ponto que diz para nós sobre a fé que é, e não é qualquer coisa. A fé é a certeza daquilo que está na palavra. A fé é instrumento de salvação.
E a fé é instrumento de santificação. Diz assim Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Não fui eu quem disse. Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. A fé é instrumento de santificação, porque nos convida a vivermos uma vida em busca de sermos a imagem e semelhança daquele que nos fez. O mesmo texto de Romanos continua: porque está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, o Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Fica fácil perceber que Deus criou tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós experimentamos com base na palavra. Do nada Deus fez tudo, usando a palavra como instrumento criador. Deus chama aquilo que não existia à existência. Deus chama aquilo que não foi pensado como se pensado fosse. Deus olha para aquilo que não é como se aquilo já fosse, a começar de mim, de você. É santificação na medida em que o nosso olhar busca ser o olhar de Deus. A fé é instrumento de santificação na medida em que requer de nós. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Nós precisamos caminhar pela vida, pelo trabalho, pela casa, pela faculdade, pelo trânsito, pela igreja, pelo shopping, pela farmácia, olhando para as pessoas e não vendo aquilo que elas são, mas vendo aquilo que o Senhor vê sobre elas, tendo no lábio o poder para gerar vida e não morte, porque o Senhor gerou vida com a palavra. Se santifique para que da sua boca saia vida e não morte. Quando a casa começou, eu dizia: pastor Darlan. E o pessoal me olhava. Pastor Darlan, lava os copos. Vinha pastor Darlan na beca, lavar copo para receber pessoas lá em casa. E as pessoas me julgavam dizendo: mas ele não é pastor. Porque naquela época Darlan ainda era o desejado das nações. O solteiro que encheu a casa foi Darlan. E as pessoas diziam: como assim? Que lugar é esse que chama essa pessoa de pastor? O que o Darlan é hoje? Quantas vidas foram tocadas pela vida do pastor Darlan nessa casa? Você pode levantar a mão se você por algum momento foi abençoado por ele? Santificação no olhar faz com que você olhe para a pedra e veja. Santificação no olhar diz: Pedro, vem. Não, Senhor, eu sou pescador de peixe. Como assim? Não, Pedro, para mim você é pescador de almas. Eu me lembro quando a casa começou que as pessoas tinham muita crise com as meninas que ficavam sentadas no altar seminuas. Pregadores religiosos chegavam aqui e diziam: nossa, pastor, como assim? Pastora, você não vai fazer um chá de mulheres? Eles queriam que eu repreendesse, que eu corrigisse, sem que antes eu tivesse tido a oportunidade de amá-las. Deus não faz qualquer coisa de qualquer jeito. E eu dizia: sabe o que? Não vou. Sabe o que eu vou fazer? O que eu fiz durante 2 anos. Esperei todos os dias, todas elas entrarem. As abraçava e dizia: bem-vinda, princesa. Bem-vinda, mulher de Deus. Você já deve ter recebido muitos abraços dessas mulheres de Deus que, após conhecerem ao Senhor, beberem na fonte da palavra, foram transformadas não de fora para dentro, para atender uma plateia, mas de dentro para fora pelo próprio Espírito. Ah, pastora, mas a casa é onde pode tudo? Não. A casa é onde nós cremos em tudo. Nós cremos num Deus que chama quem não deveria ser chamado, porque vê aquilo que nós não vemos. 4º e penúltimo ponto é: a fé é instrumento para que nós agrademos a Deus. A certeza na palavra. Instrumento para a salvação. Instrumento para a santificação.
instrumento para agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível, não é difícil. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Como que a gente pode acreditar que a gente agrada a Deus? Como a gente pode acreditar que a gente tem fé? Como a gente pode acreditar que a gente tem uma fé que merece ser recompensada, galardoada por Deus, se nós nos iludimos achando que dá para ter uma vida de fé teorizada e não praticada? Como agradar a Deus se a fé que a gente manifesta no louvor, se a fé que a gente manifesta quando ora por alguém de maneira espiritual não é convergida em ações e em frutos? Como que a gente pode achar que agrada a Deus se a gente faz da nossa fé um outdoor que convida para algo, mas esse algo não existe em nós? Venha conhecer a minha loja, mas não tem o endereço. Venha conhecer o meu produto, mas não tem amostra. Sem fé a gente não... Olha, eu me lembro que antes de eu me converter, e depois que eu me converti, eu continuei ouvindo isso de amigos que não são crentes. Mas eu me lembro que antes de eu me converter, o que eu mais dizia é que crente era o bicho mais hipócrita da face da terra. Eu tinha umas amigas crentes, tenho. Agora eu não estou mais crente. Pra vocês verem, né? E eu dizia, meu Deus do céu, que povo hipócrita. Primeiro porque ele se vende como se ele fosse melhor que todo mundo. Primeiro porque ele anuncia como se ele fosse mais amigo de Deus do que eu. Mas quando você olha para a vida dele, você não vê que ele é amigo de Deus, parece que ele é amigo do diabo. Porque ele mata, ele fofoca, ele humilha, ele faz separação do homem e de Deus. Que crente é esse que tem Deus nos lábios, mas não carrega no coração, não pratica em ação? Que fé é essa? Como que Deus pode se agradar de nós? Se a fé que nós falamos não se converge em frutos. A grande guerra é o tal do negue-se a si. Eu já preguei sobre isso uma vez, quando Jesus diz, quer me seguir? Ele não pede muita coisa. Ele não diz, vai fazer teologia, vai se santificar, vai corrigir seus caminhos, saia do pecado. Ele não diz nada disso. Ele fala assim, quer me seguir? Beleza. Negue-se a si. Porque a gente não quer negar nós mesmos. Entre praticar a fé e fazer aquela fofoquinha, a gente esquece a fé fundamentada na palavra, que diz odiar maledicente. E a gente fofoca. Entre expressar a fé e questionar a visão. Você está debaixo de uma liderança e está questionando a visão dos seus líderes. Você não os honra, você não os obedece, você não se submete. Mas você diz ter fé. Fé em quê se não é fé na palavra? Aí você se esquece de Miriam. E você dá aquela questionada nos seus líderes. Aí você vê o pecado do irmão. Diz ter fé na palavra. E a palavra diz que aquele que tem em si justiça própria, fede a trapo de imundície. Mas você esquece da fé na palavra. E você faz o quê? Não nega você. Como agradar a Deus com uma fé que não é expressa em frutos, casa? 2022 a gente precisa se comprometer em ter frutos. E não é vergonha reconhecer que tem errado. Não é vergonha se recolocar na posição de quem quer acertar. Eu fiz isso na minha casa 1º de janeiro. Eu disse para o Davi, nós vamos nos realinhar e eu preciso me desculpar porque eu tenho falhado nisso. Deus não tem compromisso com os nossos erros. Deus tem compromisso com os nossos acertos, com a nossa vontade de continuar. E que em 2022 haja em nós compromisso em sermos verdadeiros diante daquele que é a verdade. Deus não está relacionando com a gente aqui dentro. Deus não está com você enquanto você está aqui servindo. Deus está com você quando você sai daqui, quando você se assenta na mesa de almoço. E por fim, para a gente acabar, porque eu acho que eu já falei demais. A fé, olha que loucura isso. A
A fé é a certeza sobre algo que ainda não é material diante de nós. A fé prova pra gente que aquilo que a gente crê não existe, porque se existisse não precisava de fé. Eu não preciso ter fé para falar que essa caixa de som está aqui. A fé é a prova das coisas que eu não vejo. A fé é de Deus dizendo para mim e para você, você precisa crer em algo que você não está vendo. Porque se você visse, você não precisaria de fé. E é aqui que mora a grande armadilha do diabo para mim e para você. É aqui que mora a grande estratégia. Porque a gente tem fé em algo que para nós precisa ser real, porém ainda é prometido. Amar aquilo que não vemos, desejar aquilo que não experimentamos, sentir aquilo que não tocamos, caminhar em direção a um alvo que está muito adiante de nós. É aqui que o diabo faz a festa, sabe por quê? O diabo não tem... O único que é criativo é Deus. É Deus quem cria, o diabo não cria nada. O diabo é um repetidor. Repetitivo. E ele continua repetindo em nós aquilo que ele fez com Eva. Ele continua repetindo em nós aquilo que ele fez no Éden. O diabo, a única coisa que o diabo precisa para nos desestabilizar na fé, para nos destruir nessa expectativa ardente pelas coisas que nós não vemos, é colocar nas nossas mentes e nos nossos corações uma única semente, que se chama dúvida. Dúvida acerca de quem nós somos, dúvida acerca daquilo que nós devemos fazer, dúvida acerca das palavras que podem ou não sair da nossa boca. E a gente começa a achar que está tudo bem sair algumas coisas da nossa boca e não está. Dúvida acerca de que existem algumas batalhas que, muito embora difíceis, são batalhas que o Senhor está ao nosso lado. Porém, existem outras batalhas que o Senhor não irá conosco. E o diabo quer fazer com que a gente duvide de qual é a batalha certa. O diabo quer fazer para mim e para você, quer gerar em mim e em você a dúvida acerca daquilo que é lícito e daquilo que não é lícito. Porque o não lícito vai te dominar. E ele vai fazer você acreditar que não. O diabo quer fazer você duvidar daquilo que é fundamental e daquilo que não é fundamental. Quem se lembra de Paulo? Já preguei sobre isso. Paulo está preso, prestes a ser açoitado, violentado, acusado. E Paulo, sendo Paulo, pode pedir a Deus todas as coisas. E Paulo diz para Deus: Senhor, de tudo que eu posso te pedir, eu só te peço uma coisa: não permita que o diabo lance no meu coração a dúvida, porque a dúvida vai fazer com que eu confunda o que é relevante pelo aquilo que é irrelevante. Senhor, de tudo que eu te peço, não me faça confundir o relevante pelo irrelevante. A única brecha que o diabo precisa no seu coração é essa: fazer você duvidar quem é o Deus e qual é a palavra desse Deus para você. Ele fez assim no Éden, dizendo para Eva: Eva, foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Certamente, Eva, se você comer dessa árvore, você não vai morrer. Eva não ficou possuída, Eva não revirou os olhos, Eva não mudou de voz, Eva não caiu no chão, Eva não viu um demônio, Eva não teve um sonho profético. Eva apenas duvidou qual havia sido a palavra de Deus e qual era a intenção do Senhor. Eu acho que Deus não falou isso, mas se falou, por que Deus não quer que eu coma e não veja? É isso que o diabo tem feito comigo e com você todos os dias. Ele quer fazer a gente acreditar que em Deus existem obscuridades, que Deus às vezes não sabe o que está fazendo, que Deus às vezes não tem o controle, que Deus às vezes não tem te ouvido, não tem te ouvido você chamar, não tem ouvido o seu clamor, não tem ouvido os seus anseios. O diabo quer que você duvide do tempo que Deus estabeleceu, dizendo: não pode ser, Deus não ia me fazer esperar tanto. Deus não tem visto a minha crise, Deus não tem visto a minha família sendo despedaçada. A única coisa que o diabo quer é que você inverta a ordem de princípios de Deus, que você quebre princípios para acessar o caminho mais fácil. Aqui na igreja, um tempo atrás, a gente soube de uma história de uma pessoa que foi ungida pastora. E ela foi ungida pastora por uma igreja que não era a igreja dela.
por um pastor que não era o pastor dela. E o pastor, quando ungiu essa pessoa, disse para ela assim: olha, eu estou te ungindo, mas saiba, você vai sofrer muita resistência. O diabo não cria, ele repete. Ele te faz desejar aquilo que você não deveria desejar, acreditando que Deus daria princípios para atender a sua vontade. Deus não vai permitir Deus jamais permitiria que alguém fosse ungido por outra pessoa que não cuida, que não conhece a história, que não chorou as mesmas marcas, que não educou, disciplinou, limpou, sarou, cuidou, e ainda assim não faria isso indicando para essa pessoa um caminho de insubmissão a Deus e à palavra. Você pode sim, vai. Na Bíblia tem uma brechinha que diz que se você for traído, você não precisa nem perdoar, se divorcia. Esquece Jesus, esquece o perdão ilimitado, esquece a maior humilhação e pense que você é a vítima do mundo. Você não precisa obedecer, vai. Você não é escravo de ninguém, tem nada a ver. Não aceite mais isso na sua vida a partir de hoje, casa. Não aceite que o diabo brinque com a sua mente, faça você acreditar naquilo que está fora da palavra de Deus. Não aceite mais que o diabo coloque você em posição de negociar a sua fé. Não caminhe mais por aquilo que você sente, mas caminhe por aquilo que você é convicto, por aquilo que é certeza, que é Deus e a palavra de Deus. Não aceite mais que o diabo faça você duvidar acerca de quem Deus é, acerca do que Deus falou, acerca daquilo que está prometido, ainda que seus olhos não vejam. Eu sei que dá medo, mas deixa eu te dizer, sabe quantas vezes está escrito na Bíblia, não temas? Quantas vezes está escrito na Bíblia, não temas? 365 vezes. Deus não é Deus de aleatório. Todos os dias Deus tem para você essa palavra: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Está com medo? Não temas, eu estou contigo. Está com dúvida? Não temas, não duvide. Não se desalinhe daquilo que eu já disse que eu vou fazer, porque eu vou fazer, mas eu vou fazer no tempo certo, do jeito certo, com o alicerce certo, da maneira certa. Está com vergonha? Não temas. Eu vou encerrar dizendo para você que entrou aqui hoje em busca de uma direção para a sua fé que foi abalada, em busca de uma direção para a sua casa, em busca de uma direção para o seu trabalho, em busca de uma direção para o seu hoje, em busca de uma direção para o seu agora, em busca de uma direção para seus medos, em busca de uma direção para suas angústias. Há para você na Bíblia palavra, promessa disponível. Se você entrou aqui hoje, eu quero dizer sobre a sua vida e declarar a fé de Abel, que não teve medo de sacrificar porque ele sabia quem era Deus. Declaro sobre você a fé de Enoque, porque a fé de Enoque vai te arrancar do lugar da dor, porque Deus verá que as suas escolhas são agradáveis a Ele. Declaro sobre você a fé de Noé, que te dará um coração cheio de temor à palavra, cheio de obediência. Declaro sobre você a fé de Abraão, que fará você dar passos sem medo de olhar para trás, porque você sabe qual é o Deus que te chamou. Declaro sobre você a fé de Sara. A fé de Sara vai te manter fiel à promessa, vai te fazer caminhar em busca da promessa. Declaro sobre você a fé de Isaac, a fé que abençoa o próximo. Declaro sobre você a fé de José, que mesmo flertando com a morte, pensou na sua geração, pensou no seu povo, pensou na sua descendência. Declaro sobre você a fé de Moisés, que vai fazer com que você diga não para o palácio onde Deus não está, que fará você encarar o deserto, desejando estar com Deus. A fé de Raabe, que vai te dar convicção para crer em improváveis, e por causa da sua fé nos improváveis, será computado sobre você salvação. Casa, 2022 começa. 2022 começa e haverá dos nossos lábios palavra, haverá nos nossos corações fé, haverá na nossa vida a certeza daquilo que foi prometido por aquele que era, por aquele que é, por aquele que não muda. Nessa manhã eu encerro dizendo para vocês: escolha a fé em Deus, escolha a palavra como lugar seguro,
Escolha a promessa como aquilo que os seus olhos não veem, mas aquilo que o seu coração anseia ardentemente. Escolha o caminho justo e você não perecerá. Há um lugar seguro para a gente. Não importa o que aconteça lá fora, não importa aquilo que se revela diante de nós, há um lugar seguro. E esse lugar é a palavra de Deus.